Graças e paz, povo de Deus. Amém, queridos? Amados, nós mais uma vez estamos aqui para ministrar a palavra de Deus. Essa que traz edificação ao teu espírito, essa que constrói você, essa que eleva você, essa que tira você de problemas, de situações adversas e que te conduz a um caminho da verdade e lhe proporciona bem-estar. Nesse dia nós vamos falar a respeito do livro de Jeremias, do capítulo 38. E por sinal, uma história interessante e que se nós atentarmos para ela, nós seremos bem-sucedidos. O texto é narrado ali no capítulo 38, no versículo 17, até o versículo de número 18 a priori. Depois leremos mais. A Bíblia diz assim: Então Jeremias declarou a Zedequias: Eis que assim adverte Yahvé, o Todo-Poderoso, Eterno dos Exércitos, Deus de Israel: Se te renderes aos príncipes do rei da Babilônia, tua vida será poupada e esta cidade não será destruída pelo fogo, e vivereis tu e toda a tua família. Entretanto, se não puseres ou depuderes tuas armas e não te renderes aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles a incendiarão, nem mesmo tu escaparás da ira das mãos deles. Veja, é um texto curto, mas de um grande significado. Deus levanta o profeta Jeremias, no contexto aqui, para que você entenda, para apregoar aos reis que estivessem a receber o domínio de Judá para governo, para reinar sobre aquela terra. E esse profeta, ele foi levantado para falar a verdade da parte de Deus. Havia profetas falsos que tentavam interceptar esse profeta na entrega da sua mensagem aos homens que estavam em eminência. E na ocasião aqui era o rei Zedequias. O profeta Jeremias já havia dito algumas palavras para esse rei, e ele estava cogitando entre a verdade da profecia do profeta Jeremias e a mentira dos falsos profetas que ora derrodeava a vida dele. Nós sabemos que os reis e as pessoas de eminência, às vezes elas são rodeadas de pessoas falsas, e isso impede bastante que o governo dessas pessoas tenha sucesso. Mas o profeta Jeremias, um homem de Deus, levantado com um intuito e um propósito para levar aquela nação à santidade de Deus, à obediência, à eficácia e à vontade de Deus para cumprir os seus propósitos no meio do povo dele. E nós encontramos nesse texto uma palavra por parte do rei, melhor, por parte do profeta Jeremias, intimando o rei, convidando o rei a se entregar ao domínio do rei da Babilônia, um rei que tomou terras e que fez muitas conquistas naquela época, e Deus o chamou até mesmo de seu servo, Nabucodonosor, um rei temível, um rei que era temido em toda aquela terra nos tempos bíblicos. Nós encontramos essa figura tão importante para aquela época, e também encontramos a figura do rei Zedequias. Na fala do profeta, ele recusa tomar essa atitude de se voltar a entregar o seu reino ao controle de Nabucodonosor. E Deus dissera pela palavra do profeta que ele devia obedecer à voz do profeta, porque a voz do profeta Jeremias era a voz de Deus para o coração daquele rei. E se ele assim se submetesse, tanto o povo dele desfrutaria das graças de Deus, como ele e toda a sua família e o seu reino. Mas ele não se submeteu a isso. Nós entendemos que trouxe bastante desatino para a vida daquele rei e também do seu povo. Notamos que por esse texto, quando as pessoas não se submetem à vontade da voz profética que ecoa, nos avisando, nos mostrando, talvez por sonhos, por visões, ou até mesmo por pessoas, então o nosso fim será tenebroso, será um fim horrível, porque nós não atentamos para a voz de Deus. Eu não sei se você tem procurado ouvir a voz de Deus, mas atente para ela, porque você vai livrar a sua vida de muitos arroxos, de muitas aflições, de muitas tempestades. A vida do rei Zedequias podia ter sido melhor no final da sua vida e no final do seu reinado, mas ela foi ruim, porque ele não quis obedecer à voz de um profeta
que tinha intimidade com Deus, que falava com o Senhor e que Deus se revelava a ele. Essas palavras aqui, ela deixa claro que o nosso espírito precisa estar ligado com a vontade de Deus. Do contrário, nós pereceremos. No texto do versículo 19, ainda do capítulo 38, o rei faz uma confissão ao profeta. Ele diz: em seguida, o rei Zedequias confidenciou a Jeremias: tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois esses caldeus poderão entregar-me nas mãos deles, e eles me submeterão a muitas privações. O rei então temia que pessoas dentro da sua própria cidade estavam envolvidas com os babilônicos, ou aqueles que iriam saquear a cidade, a mando de Deus, a propósito ou pela direção de Deus. Deus estava submetendo a Judá, a Jerusalém, a uma situação de tratamento. É óbvio que o rei não estava entendendo, porque o rei tinha toda uma jurisdição para cuidar, tinha os seus súditos, e ele queria o melhor para aquele povo. Então, quando ele via as palavras dos falsos profetas dizendo que Jerusalém seria agraciada e que Judá seria tomado por paz e que nada de mal sucederia e que o rei ganharia as guerras, nada disso sucedeu. Nada disso aconteceria, porque o profeta Jeremias já tinha dado a palavra de que essas coisas não aconteceriam. Mas o rei estava ludibriado pela falsa profecia. É quando o nosso coração dá lugar às falsas coisas ou aquilo que é de bom prazer a nós, mas aquilo que vai contra aquilo que nós pleiteamos, nem sempre nós queremos ouvir. E quando nós não ouvimos essas verdades, mesmo não querendo, é que nós nos damos mal. Assim, o rei Zedequias, ele fez da sua vida, do seu povo e do seu reino algo muito mal no final desse seu reinado, porque não ouviu a voz de Deus por intermédio da voz do profeta. Eu volto a dizer a você. No versículo 20, o profeta Jeremias vai dizer para ele: mas Jeremias lhe afirmou: não te entregarão. Rogo-te, contudo, que ouve a voz de Yahvé, conforme te profetizo. Tudo irá bem contigo e a tua vida será poupada. Então o profeta Jeremias, mesmo passando por aflição, por desespero, por turbulências, mesmo enfrentando o cárcere, mesmo enfrentando frio, mesmo sendo jogado num poço de lama, mesmo comendo alguns bocados de pão, esse profeta não desistiu de falar a verdade. É o que muitas vezes, na atual circunstância, quando as coisas arrocham para o profeta, ele, se não for um homem autêntico de Deus, ele começa a vender a sua fidelidade. Ele começa a negociar as suas verdades. Então, queridos, nós precisamos atentar para o que Deus tem falado nesse tempo. Deus tem procurado levantar homens, mulheres, seus profetas, seus apóstolos, para ministrar a sua palavra, seus pastores, seus evangelistas, os seus mestres para divulgar a voz de Deus, para falar ao nosso espírito que nós precisamos nos arrepender dia a dia. Nós temos uma transformação. Deus esperava que esse rei se arrependesse e tomasse uma posição de mudança, mas ele não tomou. Deus espera também que nós nos arrependamos dos nossos pecados, das nossas culpas, das nossas falhas, que nós clamemos a Deus pela nossa cidade, que clamemos a Deus pelo nosso estado mato-grossense, onde nós residimos, mas que também nós clamemos pela nossa nação, onde nós habitamos, que é o Brasil, para que haja transformação em todo o contexto histórico dessa nação brasileira. Deus tem esperado que nós, o seu povo, venhamos ouvir a voz profética desse tempo, que Ele tem desejado trazer um grande avivamento sobre essa nação, e Ele espera que eu, você, nós, façamos a nossa parte, nos arrependendo melhor, nós nos humilhando diante dEle, nós chorando pelos nossos pecados e pelos pecados dessa nação. Então nós veremos uma nação transformada, nós veremos um povo que se rende diante de Deus, nós veremos nossa família, nossos familiares e até mesmo aquilo que nós temos governo ir bem, porque nós vamos nos submeter à vontade de Deus. Ora, quando você se submete à vontade de Deus, ainda que seja diante da causa que você não queira, você vai se dar bem. Mas se você não se submeter a isso, pode ter certeza, bem você não irá. Eu quero deixar essas palavras a teu espírito, porque Deus,
Se ele recebeu a sua vida, ele sabe o que é melhor para você. Se você entregou a sua vida ao Senhor, confia nele. Faça tudo o que ele lhe disser. Então a sua vida irá de bem a melhor. Amém, queridos? Por isso quero deixar essas palavras ao teu espírito, para que Deus possa produzir ainda mais dentro de você algo melhor para a sua vida eterna. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, te enche de paz e de obediência, principalmente. Fique na paz, Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém.